Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Pegue seu cafezinho, sua água, talvez até a sua gelada, porque no vídeo de hoje eu vou te dizer 10 erros que você deveria evitar ao oferecer os seus serviços de automação e inteligência artificial. Alguns desses erros eu já cometi, outros erros eu já vi concorrentes meus cometerem e eu consegui pegar o serviço. Talvez você esteja começando agora e você não cometeu nenhum, já está aí uma bela oportunidade de você começar com o pé direito. Eu sou o Thiago, especialista em estratégias e inteligência comercial, utilizando ferramentas de automação e inteligência artificial. E aí, para a gente não ficar muito de lero-lero aqui, vamos logo para o erro número 1, que é automatizar o que nem deveria existir. E eu falo isso porque esse foi o primeiro erro que eu cometi. Cometi uma vez só para nunca mais, e esse erro ele consiste no seguinte: você, quando vai falar com o cliente, independente do nicho, independente de qualquer coisa, quando você prospectou ele ou você foi indicado para procurar esse cliente, qualquer coisa assim, você é o expert naquela mesa. Via de regra, o cliente ele é, de certa forma, leigo nesse assunto. E aí, para você impressionar, você vai falando que você sabe... Irmão, você sabe fazer chover, você é o cara. E pode até ser que isso seja verdade, para poder agregar um valor ali e você conseguir justificar isso no quanto você vai cobrar e por aí vai. Só que tem alguns detalhes aí que são importantes de você entender. Vamos pegar o exemplo de um cliente aí que você chegou e ele já é antigo na praça, essa empresa já existe há muito tempo, mas ela não tem processos bons. Desde o Microsoft Excel 2002, sei lá se existe 2002, esse cliente ele já usa planilha para fazer o controle dele e ele nunca mudou. A primeira vez que ele está topando fazer alguma coisa diferente é com você. E aí você vai lá e começa a inventar várias coisas para esse cliente. Ele era leigo, ele não necessariamente teria necessidade de utilizar aquilo ali para ter resultado. Ele não vai ter um resultado melhor e o pior. Conforme você vai colocando aquilo ali, vamos supor que a planilha sempre foi um problema. Talvez esse cliente pudesse ser maior ainda, mas por fazer controle em planilha desde sempre, ficou assim. Você vai lá e automatiza a planilha ao invés de instruir esse cliente a evoluir o processo, talvez sugerir um CRM, sugerir um sistema que seja mais adequado para a lógica daquele cliente. Se ele for uma indústria, você vai sugerir alguma coisa nesse sentido. Tá certo que um cliente tem uma indústria, nem sempre tem só planilha, mas vamos partir desse pressuposto para você entender. E aí o que você faz? Você automatiza a planilha propriamente dita. Você vai criando várias coisas ali naquela planilha e o que vai acontecer? Como já era caótico, essa empresa era para ser maior do que ela é hoje e o problema é a planilha, você vai tornar automático o problema. E, cara, você não consegue imaginar o BO que isso dá. Ao invés de você sugerir uma evolução, você sugeriu uma automação em cima do problema e você manteve o problema e como expert você não identificou isso. Então, evite esse erro número 1, evite automatizar o que não precisa, tenha um pouco de visão estratégica, e isso já nos joga para o erro número 2. E o erro número 2 é não entender a estratégia e a lógica de negócio do cliente. Esse aqui ele pode ter uma certa divergência. Por quê? Quando você vai nichar a tua solução, que é uma coisa que é muito falada aqui no YouTube, que é você oferecer uma solução nichada, eu não faço isso. Eu trabalho com a ultra personalização, mas tem um motivo. Eu trabalho com high ticket. O meu nicho é high ticket. E aí, o que acontece? Não é chegando com uma ferramenta que é parecida com software, com SaaS, que esse cliente vai querer fechar comigo necessariamente. Existem outras milhares, talvez centenas, sei lá, de outras ferramentas que já estão muito bem consolidadas no mercado e que são melhores do que uma solução que eu possa criar aqui agora. Porque uma das características desse mercado que está crescendo agora, que é o das automações de inteligência artificial, ele não é necessariamente composto só por desenvolvedores, programadores, pessoas da bolha tech. Eu sou vendedor, eu conheço gente que era agrônomo e está fazendo isso, eu conheço gente que vendia bolo de pote, não tinha nem formação e está fazendo isso. Então, quando você chega para um cliente, igual no meu caso, high ticket, que você tem a ultra personalização, ela faz sentido, porque isso se justifica na entrega, entende? Quando você tem um cliente que ele fatura R$500 mil por mês e a tua solução faz esse cliente faturar ali 10% a mais, 15% a mais, você está colocando no bolso desse cliente 50, 75 mil. Mas quando você não trabalha com a personalização, você tem um produto fixo, também tem um problema, que é: vamos supor que você fez o que todo mundo dá de exemplo, que é alguma coisa para barbearia. Não sei que fetiche é esse com barbearia, mas todo mundo quer fazer um chatbot, quer fazer alguma coisa para barbearia. Só que
Tem um barbeiro que ele tem 3, 4 filhos e, pô, talvez para ele seja mais interessante ele ter um jeito de sair mais cedo. Para outro, ele tem um problema de gestão sério, ele deve o agiota e ele precisa pagar, e você precisa fazer ele rentabilizar mais rápido. Tem outro que, pô, o sócio rouba ele e ele precisa fazer uma coisa de gestão mais bem elaborada, ele nem precisa do chatbot, não faz diferença. Você entender o contexto vai te livrar de você, por exemplo, entregar uma solução ultra genérica e que esse cliente não consiga ver ali na ponta o que está acontecendo, não está tendo impacto. Ele vai ter mais problema do que solução com a solução que você levou para ele. Então tome muito cuidado para você não ter nenhum tipo de conhecimento do nicho do cliente. Você vai fazer barbearia porque você quer. Você já foi barbeiro, você sabe os desafios que esse barbeiro enfrenta? Você sabe quais são os desafios que os barbeiros enfrentam? É importante você saber isso. Não fica só fazendo o que alguém fala que é para fazer. Ah, eu vou fazer chatbot para clínicas de estética. Você sabe a realidade das clínicas de estética? Você sabe como é a precificação? Você sabe como essas profissionais vendem pacotes? Elas fazem parcelamento em 3, em 6 e vendem 6 pacotes? Elas dão desconto no Pix? Você ter esse tipo de noção vai te ajudar a não ficar vendendo chatbot de R$ 50 para clientes. Por favor, não faça isso. Erro número 3, que é vender ferramenta ao invés de solução. Esse erro eu cometi ele também no começo, que é na empolgação e na gana de você falar que você sabe que você é o brabo no pagode, você fala, o NHN é uma ferramenta que ele faz pipipipopopopopopá. O modelo de linguagem da OpenAI, ele tem essa diferença em relação ao modelo de linguagem do Gemini. O Grok, ele serve para fazer tarefas mais simples. Cara, o cliente não quer saber disso não, para. Não faz isso. Quem quer saber disso somos nós aqui que estamos por trás dos bastidores. O cliente quer saber o que você vai entregar de resultado para ele. Não perca tempo. Óbvio, eu estou falando aqui do começo da relação, que é o momento onde você está desenvolvendo ou dando pitch para poder vender. Depois que fecha, se dentro da tua solução tiver alguma coisa onde o cliente precisa acessar essa ferramenta, vai ter um erro aqui que eu vou falar só sobre isso. Mas para vender, por favor, não fale de ferramenta, fala da solução. O nosso mercado ainda não é um mercado onde a ferramenta tem mais impacto que a solução. Eu nem acredito que isso vai acontecer. Então, bem rápido, bem rasteiro, bora para o erro número 4, que é não fazer um diagnóstico real desse cliente. Se você não para entender a fundo, igual eu falei no erro 2, tem uma diferença aí. No erro 2 que eu falei, que é você oferecer ali, não entender o modelo de negócio do cliente, é não saber nem o que ele tem na rotina dele. Já nesse quarto erro, que é o diagnóstico, você vai oferecer uma automação genérica para esse cliente. Ah, eu tenho aqui um template de um agente de IA e eu só vou mudar o prompt. Isso faz sentido dependendo do caso. Só que é muito difícil que um cliente tenha a rotina igualzinha do outro. Se em um cliente você colocou um agente de IA lá que vai fazer um atendimento personalizado, vai coletar dados, vai jogar dentro de uma ferramenta outra qualquer, um software, alguma coisa assim, pode ser que dê para fazer tudo sem nenhum vendedor. Só que na segunda empresa que você vai, tem 4 vendedores. E aí você vai colocar o mesmo template, o mesmo agente de IA, e aí você vai causar uma baita de uma confusão lá, porque você vai ter que pensar que precisa fazer uma distribuição igualitária de leads, você vai pensar em várias coisas. Você só vai ficar tentando agregar valor no template que você tem para ganhar mais rápido, mas pode ser que se você tivesse... Poxa, mais um minuto, mais uma hora, um dia, uma semana de paciência para desenvolver essa negociação, você colocaria, por exemplo, um sistema ali com um multi-atendimento, um omnichannel, você ia oferecer um chatbot, alguma outra ferramenta para ajudar os vendedores em si. E aí você não fazer esse diagnóstico pode gerar um BO danado dentro da empresa e aí o tomador de decisão só vai virar e falar assim, cara, vamos deixar para depois? E aí, ó, já era. Erro Number 5, que é criar dependência sem necessidade. E esse aqui eu vou falar até com um pouco mais de cautela. Quando eu falo criar dependência sem necessidade, significa que tem muita gente, e eu compreendo, que tem medo de entregar muita coisa na mão do cliente por 2 motivos. Primeiro, do cliente não saber, e igual eu falei, eu vou falar desse erro aqui embaixo, como você resolve ele, inclusive. Mas também tem um outro medo, que é o medo do cliente pegar e te leiloar. Ou ele querer fazer tudo sozinho e encerrar o contrato com você. Eu entendo que isso pode acontecer.
Mas pensa comigo, quando você comete alguns dos erros que eu falei antes e você chega aqui, que é o de criar dependência sem necessidade, você coloca todo o rojão no teu colo, você assume a responsabilidade de mexer nessa automação ali ou de fazer suporte para o cliente a qualquer momento, e quando você oferece de qualquer jeito e você ainda se coloca à disposição para fazer tudo, é certo, esse cliente vai te tratar igual ele trata os funcionários dele. Ele vai te chamar a qualquer momento, ele vai te dar esporro desnecessariamente, vai acontecer um monte de coisa. Entregue parte da chave para o cliente, entregue a chave para o cliente, ele vai ter essa sensação boa, ainda que tenha alguém que vai fazer o manuseio da ferramenta lá dentro da empresa. Quando você consegue mostrar com muita clareza o que está acontecendo, quando você é um parceiro sólido, quando você é um parceiro que é franco do começo ao fim da negociação e da implementação, eu garanto, se você for uma pessoa presente, que prestar um bom atendimento e também, né, as tuas automações funcionam de fato e trazem retorno para o cliente, pouco importa quem está mexendo. Esse cliente ficou mais rico por sua causa. Pensa nisso, que eu tenho certeza que ainda que a gratidão não seja um sentimento que a gente tem que esperar reciprocidade, o cliente vai entender que ganhando mais dinheiro, você é um ativo importante e ele vai querer manter você. Confia que vai dar tudo certo. Erro número 6. Será que é o contrário? Vai espelhar na câmera? É 6. Erro número 6, que é não preparar o cliente para a entrega que você está fazendo. Que é o seguinte: você começou a desenvolver, fechou negócio, e aí, sei lá como que você fechou o pagamento, talvez 50% para começar e 50% na entrega, você fez tudo bonitinho. Você simplesmente pegou e falou, ó, toma, tá funcionando, a chave é tua, grande abraço, vai com Deus. Você não fez nenhum preparo para esse cliente, você não tratou o onboarding dele. Não confunda onboarding com vídeo de treinamento, uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Eu vou até colocar na tela aqui, que é um índice de churn. Churn é uma métrica de quantos clientes você perde dentro de determinada janela de tempo. 53% dos motivos de churn registrados em negócios B2B estão concentrados em 3 causas principais. A primeira, onboarding cagado, onboarding ruim. O que isso significa? Quando você entregou lá a ferramenta, você só falou para ele, vai e vença, um grande abraço, um beijo nas crianças, qualquer coisa não me liga. Você só queria o dinheiro. Pô, é óbvio, não precisa ser só automação. Qualquer coisa no mundo, se você faz isso, o cliente tem uma experiência ruim e ele vai sair. O treinamento, a tua presença, você dá um suporte premium para o cliente nos primeiros 15 dias, você falar que até 2 horas você vai responder ele nos primeiros 15 dias e depois o suporte até 24 horas, tá traçada a expectativa. O cliente vai ter essa expectativa muito bem alinhada. Você vai se certificar de que o cliente está usando plenamente a ferramenta, você vai criar dashboards para você mesmo para saber se esse cliente está fazendo isso. Você não é brabo de automação? Faz um dash para você, para ver a aderência do cliente às coisas que você desenvolveu. Isso vai garantir que esse cliente vai ficar muito mais tempo, beleza? Como eu falei que eram 3 motivos, tem outro também que é uma construção de relacionamento ruim. Ou seja, o cliente ele nunca sentiu muita confiança em você. Pode ser que ele tenha fechado com você só porque foi o único que apareceu. E aí, isso é uma construção de relacionamento ruim. É igual você não conhecer uma pessoa, mas você encontra ela de vez em quando. Você não cria um vínculo, você não cria um laço. Qualquer pessoa que chegar aí, um concorrente teu, vai procurar algum bug aí no que você fez e vai usar isso como argumento para o cliente sair fora e vai fechar com a concorrência e já era. E o terceiro é um péssimo atendimento ao cliente propriamente dito. O teu suporte é ruim, você não responde. Cara, eu não consigo entender um prestador de serviço que não responde cliente. Isso não faz o menor sentido, mas tudo bem, beleza. É só para elucidar esse ponto aqui, eu acho que já deu para entender, né? Erro número 7. Vender automação como se fosse milagre. Esse aqui eu já cansei de ver já, cara. Não façam isso. Não chega para o cliente e fala para ele que tudo que você está entregando para ele, em 7 dias ele já vai ver o resultado, que o cliente vai ganhar todo o tempo do mundo, que agora a empresa dele vai rodar 100% no automático. Por quê? Depende dele, cara. Depende do tempo que ele vai ter para aprender, vai depender do quanto de vontade ele tem de ver aquilo funcionar, depende de fatores que são completamente alheios à tua vontade enquanto prestador desse serviço. E aí, filho, você esquece. Se você vende o milagre não acontece, você em nenhum momento alinhou essa expectativa com o cliente, é certo que ele vai se frustrar, não tem como ele não se frustrar. É muito difícil você reverter uma situação onde o cliente topou, abriu o aplicativo do banco dele,
fez o Pix para você e depois que ele fez o Pix para você, não foi entregue o que ele achou que seria. Nossa, não tem nem explicação o quão ruim é essa experiência. Eu não preciso nem me desenrolar muito aqui mais. Não venda como milagre, porque não é milagre. Por favor, não faça isso. Erro número 8, que é não conseguir criar formas de tangibilizar e medir o impacto real do que você está entregando. Vou te dar alguns exemplos. E esses exemplos eles podem ser até simples. Você entregou um agente de IA que ele faz o pré-atendimento do cliente. Beleza. Ele está fazendo o trabalho dele, ele está fazendo o pré-atendimento, talvez seja um agente que faz um agendamento, talvez seja um agente que pegue dados ali para enviar para um setor comercial ou para outra pessoa que vai fazer esse atendimento. E no final do mês, o cliente não vendeu mais. Ele não vendeu mais por causa disso. Por quê? O agente de IA, ele fez o trabalho dele, ele fez a triagem. Só que tem um detalhe, quando caiu no vendedor, o vendedor é burro. O vendedor não vende. E aí, se não vendeu, aonde que ele vai? Ele vai falar, que eu paguei sei lá quanto, ainda tem que pagar manutenção mensal desse trem que eu tô... Nossa, eu só tô gastando, eu só tô perdendo. Como que você vai conseguir tangibilizar isso? Ou você vai dar um jeito de criar dashboards para metrificar essas entradas, quantos clientes chegaram, quantos foram atendidos, quantos % dos clientes que chegaram, a IA conseguiu coletar os dados ou fazer o agendamento assertivamente, o que aconteceu com esse cliente. Eu gosto muito nesse caso, por exemplo, do próprio Chatwood. Ainda que a finalidade dele seja muito voltada para multi-atendimento, né, omnichannel, dá para você botar várias caixas de entrada ali, você não faz ideia do que eu estou dizendo, de Chatwood, eu posso fazer um vídeo só sobre Chatwood. Eu acho que ele não vai ser melhor do que os vídeos, por exemplo, do Rafael da Astra, que são os melhores vídeos de Chatwood que eu já vi aqui no YouTube. Deixo a recomendação dele aí. Mas o Chatwood eu gosto porque ele nativamente tem ferramentas de análise muito boas. Ainda que seja uma pessoa só atendendo, você já tem o Dash integrado ali. E ela é uma ferramenta open source, você consegue instalar aí na VPS sua ou do cliente, e ele só conecta o WhatsApp dele lá e fica tudo filé. Tem o CSAT, tem a pesquisa de satisfação, né, que é o CSAT, tem os horários de maior volume de clientes. Você mostrar isso para o cliente, você consegue barganhar com ele numa reunião de alinhamento pós-implementação que o trabalho que você entregou está sendo feito. E aí pode surgir uma oportunidade. Quem está falando aqui é o Thiago, que é estrategista comercial. É uma oportunidade de você, por exemplo, dar um treinamento de venda. Caso você manje de venda, dá um treinamento de venda lá para quem vende, ou dá uma sugestão, fala na maciota. Também não fala que o cara é idiota, não faça isso, mas fica aí a sugestão para você melhorar um pouco essa questão de conseguir medir o impacto das coisas que você está entregando para o cliente. Erro número 9. E esse erro número 9, ele pode ser um erro e pode não ser, depende do contexto. O contexto é rei nesse caso, tá? Que é misturar consultoria com o operacional. Esse erro, eu cometi ele no começo meio que sem querer, mas hoje ele é o meu escopo de negócio, que é o seguinte: você não alinhou com o cliente direito ali o que você vai entregar, e aí você deixou meio que nas entrelinhas que você não vai entregar só automação para ele, você vai entregar também uma estratégia por trás. Você pensou na tua cabeça qual era o cenário ideal para aquilo ali funcionar e você só esqueceu de avisar isso para o cliente. E aí o cliente ficou achando que depois de todo o valor que você agregou, porque talvez você tenha cometido o erro, que eu acho que é o 7, né? Que é o de prometer um milagre, você chegou aqui agora e você vai ter que fazer a estratégia do cliente. No meu caso, por que eu falei que pode ser certo ou pode não ser certo? Igual eu falei, eu trabalho com high ticket, então no meu caso, a parte operacional, beleza, eu vou fazer a parte operacional aqui junto com o time, mas a parte estratégica também é minha. Eu ajudo esse cliente, quando eu vou fechar negócio com ele, eu entrego a estratégia. Então eu faço construção de funil de vendas, eu tenho uma equipe que faz toda a parte de copy para esse cliente, eu tenho tudo isso dentro da minha solução, mas é óbvio que eu vou cobrar muito mais caro por isso. Mas aí tudo que eu falei aqui de oferecer o resultado, de poder tangibilizar o resultado para ele, também faz sentido. Beleza? Não cometa o erro de você misturar uma coisa com a outra. Deixe claro para o cliente qual é o teu escopo e qual é o escopo que ele tem que fazer de lá, que é traçar a estratégia para esse trem aí que você está oferecendo para ele poder funcionar. Beleza? E erro número 10. Eu vou deixar um erro bônus aqui no final também, mas vamos para o erro 10 que eu deixei anotado aqui, que é esquecer do fator humano. E esse erro, ele tem duas vertentes, tá? O primeiro erro é você falar que tudo vai ser no automático e você usar como argumento que
cara, a IA, ela vai substituir todas as pessoas que estão trabalhando lá. Eu acho o cúmulo do absurdo e da loucura pessoas que prestam serviço de automação e inteligência artificial usarem como argumento de venda que vai substituir as pessoas. Pensa comigo, você conseguiu chegar numa empresa que tem 50 pessoas, e aí você conseguiu convencer o tomador de decisão a implementar a tua solução. E aí você falou para esse cara que todo mundo que tá lá vai sair. Só que tem um detalhe, tem os profissionais de confiança, tem o time de venda que todo mundo é safo, vendedor é um bicho louco, eu tô falando com conhecimento de causa. A chance dessas pessoas convencerem o tomador de decisão a não fechar com você, porque é óbvio que ela quer o emprego dela, é muito grande. Só que tem um detalhe, ela pode trabalhar com a IA, você que não traçou essa expectativa. E aí tem uma segunda variável desse, que é desconsiderar o fator humano por leiguice, por conta do corpo que trabalha na empresa que você está fechando o serviço, ser leigo. Eu vou dar um exemplo. Lá no bairro que eu morava quando eu era criança, lá no Rio de Janeiro, tinha uma farmácia que era a farmácia do Seu Zezinho. Quando eu era criança, há 30 anos atrás, a farmácia tinha 10 anos de existência. Ou seja, hoje ela tem 40 anos e desde sempre é tudo no papel. Por que que essa farmácia perdurou até hoje? Porque ela é de bairro. É igual a padaria de bairro, qualquer coisa que é no bairro, todo mundo vai comprar remédio, todo mundo vai comprar as coisas lá. Então ele anota tudo no caderninho. E as pessoas que trabalham na farmácia do Seu Zezinho também são leigas, são pessoas que não têm uma instrução máxima. E aí você chega lá, e aí você chega... Vou colocar automação aqui, meu AI Agent, e eu vou colocar um agente vertical usando minha ferramenta do NHN com um modelo de linguagem da OpenAI. E aí, porra, aquela pessoa tá te olhando assim, ó. Cara, ela não vai entender, você tá desconsiderando completamente que alguém vai ter que usar a tua ferramenta. Pense sempre na experiência do teu cliente também, e na experiência do teu cliente por si só. Não considere só o fator automação nesse caso. O sucesso da automação está diretamente ligado à quantidade de informação que o usuário consegue colocar lá. Então, se tem uma pessoa que ela é safa, ela vai usar melhor a automação. Se tem uma pessoa que é leiga, ela vai fazer de tudo para não usar. Ela tem vergonha de usar. Ela não sabe usar. Então, você tem que ter esse compromisso sempre muito claro na tua cabeça. Beleza? E aí, como eu disse, eu vou deixar uma dica bônus aqui no final. Eu vou deixar uma só, que é: não desconsidere em hipótese alguma o fator segurança. Por que eu estou dizendo isso? Uma vertente que está crescendo cada vez mais é você conseguir construir front através de código por IA, tipo Bolt, Lovable e outras coisas que você consegue colocar ali um código, né, gerar o código por IA e fazer um front. Mas eu vou dizer por mim, tá? Se você não é programador, se você não tem conhecimento de código propriamente dito, você não conhece de código, se não existisse a IA, você não faria. Minha sugestão, minha precaução é: não faça. Por quê? Eu já vi casos de clientes que tinham 12 mil outros clientes na base deles e por causa de uma ferramenta que foi desenvolvida ali, um front, essa ferramenta tinha total vulnerabilidade. Cara, assim, eu não sei exatamente quais foram os fatores técnicos, eu só sei que os 12 mil clientes tiveram os dados vazados. 12 mil clientes tiveram os dados vazados através dessa ferramenta. E o cliente propriamente dito teve um BO danado, um monte de gente processou ele, foi uma merda ferrada, e tudo por conta de talvez um aventureiro, vamos dizer assim, um aventureiro que, para pegar o serviço, desenvolveu de qualquer forma ali um front que não funcionava bem, fez ali um banco de dados no Google Sheets, acredite se quiser, e aí as senhas estavam todas salvas no Google Sheets, que tinha a credencial básica com e-mail pessoal do cliente. BO estava feito. Então eu deixo essa última dica aqui e eu deixo também um desejo. Eu desejo aqui sucesso a todos vocês. Considere, se você chegou até aqui, considere se inscrever, considere deixar o seu joinha. Esse vídeo aqui está sendo feito sem nenhuma intenção de fazer algum CTA, alguma chamada de venda, de curso, de comunidade. Hoje eu estou deixando esse vídeo aqui porque eu tive um tempinho a mais e eu acredito
que é um tema que com certeza interessa muita gente e pode evitar que muita gente tenha uma experiência ruim. Não só o teu cliente, mas principalmente você. Vai perder dinheiro, vai achar que isso não é para você e talvez evitando esses erros aqui você tenha muita prosperidade no nicho de automações. Eu gosto de chamar a automação de nicho porque existem várias outras coisas no mundo. Eu não acho que a automação é necessariamente uma profissão, eu acho que ela é um meio de você ser um profissional melhor. E se você quiser saber o que eu acho disso, assiste o meu último vídeo onde eu falo como que eu saí do CLT e eu comecei a minha empresa do absoluto zero. E em 3 meses eu consegui uma recorrência de 10k, negócio super bacana, muito maneiro. Vejo vocês na próxima e valeu!